Tem que manter a empolgação lá em cima. Vai lá, Bia, vamos. Uhul! Gente, que felicidade! Mais um episódio do Encontro com Bia. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês pediram muito. Tá de sacanagem, mano. Esse inferno de ambulância. Gente, que felicidade! Mais um episódio. Eu espero que vocês tenham amado o nosso primeiro episódio do programa Encontro com Bia, o Delivery do Zero. Eu já li todos os comentários e já vi que vocês pediram cardápio. Então, hoje eu trouxe a Catarine pra gente falar sobre um dos temas mais polêmicos do iFood. Vai dar um bom corte, hein? E claro, aquela ferramenta que vai te ensinar a vender mais. E para você que tá do zero, para você que tá montando sua loja agora, é esse o momento para você aprender a como alavancar as suas vendas e já começar explodindo de vendas. Muito obrigada pela sua presença, acho que a gente vai ter uma troca muito boa. Obrigada a você, Mia. Bora lá falar de cardápio. É um tema polêmico, é um tema quente, mas vamos falar sobre cardápio. Você recebe muitas dúvidas, vocês têm muita troca no time do iFood sobre cardápio. Como é que vocês pensam em desenvolver cardápio e mostrar para o parceiro? Sim, não. Então, frente de cardápio, a gente faz muitos testes com os parceiros, a gente conversa bastante com eles, muito para entender hoje o que não tá legal e o que a gente pode melhorar e também olhar para frente, o que a gente pode trazer de mais ferramentas para que ele consiga fazer com que o cardápio atenda às necessidades dele, né? Porque a gente sabe que hoje cada parceiro tem um tipo de cozinha, um tipo de necessidade diferente e a gente vem cada vez mais ouvindo eles para trazer ferramentas que eles possam utilizar no dia a dia que faça sentido. Cara, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Deve ser muito difícil ter uma ferramenta de cardápio que é usual, tanto para o cara que faz pizza, quanto para quem é confeiteiro, quanto para quem vende pastel. Como é que vocês pensam nessa unificação de cardápio que consiga receber todos esses nichos? Bom, Bia, pra gente é um desafio e a gente vem cada vez mais ouvindo os parceiros. Hoje o nosso cardápio atual, ele de fato atende todos os restaurantes, mas a gente sabe que eles acabam tendo que fazer muitas manobras ali dentro para adequar as categorias do tipo de necessidade que ele precisa. Hoje, cada vez mais a gente está lançando, né, um novo cardápio para os restaurantes e com esse novo cardápio a gente espera começar a olhar para soluções que falem um pouco mais com o nicho dos parceiros. Então, própria açaí, que trabalha muito com complementos, própria pizzaria, que muitas vezes tem a necessidade de trazer ali adicionais nas pizzas, as hamburguerias ali com os combos. Então, a gente vem cada vez mais conversando com os parceiros para trazer uma solução que não atenda apenas um, mas que atenda a esses nichos diferentes. Eu vou te cobrar, tá? Pode Eu cobrar. vou te cobrar essa personalização, tá? Sim, pode cobrar. Bom, a parte boa aqui e a parte ruim ao mesmo tempo é que eu trouxe pra você que tá em casa um cardápio bom e um cardápio ruim. Sim. Né? A gente vai analisar aqui junto um cardápio bom, o ruim é forte, né? Vamos lá, um cardápio que pode melhorar. A gente vai trazer pra você olhar um cardápio bom e um cardápio que pode melhorar, para que você que tá pensando em montar o seu cardápio já saiba de cara como fazer e o que fazer para ser um cardápio vendedor. Então vamos lá, eu vou acompanhar aqui pelo computador, você acompanha pelo celular. Vamos olhar aqui uma loja teste que a gente criou totalmente do zero para fazer uma análise de cardápio. Ó, primeira coisa que eu vou falar aqui sobre essa loja, tá? A foto, né, a logo, é muito importante que seja uma logo que conecte com a audiência, né? E o que a gente tem aqui nessa logo? Uma foto de hambúrguer. Como é que você vê isso? Aqui, por ter uma foto de um prato do restaurante, ele não fala muita coisa, ele não tem uma identidade visual ali para o parceiro, né? Então, o ideal é que, de fato, a logo traga ali a identidade do seu restaurante. Foca aqui em mim. Segura aí nessa maratona de episódio, porque vai ter um episódio sobre marketing, sobre os 4 P's do marketing. E se você já tá na dúvida aqui sobre identidade visual, logo, fica tranquilo porque vai ter um vídeo sobre isso em que eu vou conversar com o MV, que é especialista em marketing, e isso vai ser uma baita aula. Então, ó, já fica tranquilo, mas guarda agora que você precisa ter uma logo que conecte com a sua audiência e não uma foto do prato. Não seja um empresário rico de uma empresa pobre. Vamos falar aqui sobre o topo do cardápio. O topo do cardápio, que vai aparecer em cima para o parceiro, são os produtos mais vendidos, tanto no almoço quanto no jantar. Mas aqui eu quero chamar a atenção da falta de foto. Cadê o topo do seu cardápio sem foto? Sim, não tem como. Não tem, Bia. E também o que os parceiros
precisam entender é que para novos clientes fica muito difícil ele entender como é o seu prato, a apresentação, se ele é bom ou não. Realmente acaba que você só vai atrair quem já conhece seu cardápio, quem já pediu no seu restaurante antes. E aí, se você é uma loja nova, você vai atrair quem? Família e amigos somente, porque são os únicos que vão saber que essa comida é boa. Porque sem foto, não dá. Então, no topo do cardápio, que são os produtos mais estratégicos que a gente quer vender ali mais, e são os produtos que mais vendem, tem que ter foto, não tem como, não tem conversa. Então, outra coisa que é interessante aqui é a gente clicar nesse item pra ver o que tem dentro do item. Já tem foto, já tá errado, pra mim já tá errado, tá? Já tá errado, não tem foto, já cancela essa loja. Mas olha só que interessante aqui, marmita pequena. Aí tá escrito muito saborosa. Muito saborosa é legal, acho interessante você dar uma floreada ali na legenda, dar uma melhorada na legenda, valorizar o seu prato. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Presta atenção aqui embaixo, hein? Tá vendo que tem aqui algum comentário? Antes disso, antes de chegar esse algum comentário, antes da pessoa adicionar esse item na sacola, é importante que você ofereça alguma coisa pra ela, porque sempre, pode escrever no seu espelho isso, tá? Sempre vai ter alguém pronto pra gastar mais com você, só precisa oferecer. Então, se eu tô oferecendo aqui uma marmita pequena a R$17, por que não oferecer um brigadeiro, por exemplo, a R$5, R$4, alguma coisa que faça com que a pessoa gaste mais com você? Como é que vocês veem essa parte de complementos adicionais? Não, sim, Bia. A gente vê bastante os parceiros fazendo esse tipo de venda e a gente incentiva que eles utilizem a parte de complementos justamente para oferecer esses outros produtos que os clientes, às vezes ali no fechamento do carrinho, vai ter aquela parte chamativa e o cliente vai fazer a conta. Legal, e uma dica que eu vou dar pra você que tá construindo seu cardápio agora, e é uma sacada muito boa, tá? Ao mesmo tempo que eu falo que você deve colocar complementos, tem gente que coloca 99 complementos, um monte de complemento, e aí o cliente vai demorar um tempão pra finalizar o pedido, só descendo o dedo aqui. Quando é no celular ainda demora mais ainda pra ele finalizar o pedido, né? Então não precisa colocar tantos complementos assim, coloca os que são mais estratégicos pra você oferecer pra aquele cliente. Por exemplo, se você tem uma marmita pequena que é vegetariana ou vegana, vamos no exemplo da vegana, marmita pequena vegana, e embaixo você não vai oferecer um brigadeiro de leite ninho com Nutella, porque não é vegano, então não faz sentido. Então tem que fazer sentido para o cliente oferecer os adicionais ali. Não precisa colocar muitos adicionais. E ainda vou dar mais uma dica, porque isso daqui tá sendo uma aula, né? Mais uma dica para você que está montando seus complementos, não precisa oferecer um monte de bebida, porque o iFood no checkout já oferece a bebida automaticamente. Então você não precisa encher os seus complementos com um monte de bebida. E interessante desse item também é que o parceiro não colocou nenhum complemento e na parte de carne ele fala para você fazer a sua escolha, sendo que o cliente acaba não tendo ali a visão de qual a proteína ele vai escolher para essa marmita. Caraca, é verdade, olha só, carne à sua escolha, eu vou até dar carne à sua escolha. Como é que o cara vai mandar pro cara qual é a carne? Vai ter que escrever no comentário, e se ele nem pensar nisso, é uma chance muito grande do cliente abandonar essa loja e o parceiro perder venda com isso. Sim, total, Bia. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer o cadastro do item, pensar nessa estrutura de como que o cliente vai pedir, né? Como se fossem fases mesmo. Ele chegando ali no item principal, passando pela escolha dos itens do prato que ele está comprando, mais esses adicionais, como sobremesas ou outros adicionais. Isso porque a gente está no primeiro item, tá? Desse cardápio. Vamos olhar o resto. Bom, aqui no topo do cardápio tá uma dificuldade, né? Porque não tem foto, diz muito saborosa. Ah lá, todos são assim, tá? Você tem marmita pequena, média e grande. Tá difícil esse início aqui. Vamos ver se pra baixo melhora. Aí os combos, vamos ver. Combo pra galera. E é uma arte. Vamos lá. A arte diz 500 gramas de calabresa cebolada, fritas ou polenta. Aqui, pelo menos, ó, ele já botou a escolha do acompanhamento. Beleza. Arroz e salada, 2 sucos de laranja ou abacaxi, 400 ml. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, e que tá me dando até... Meu coração tá até acelerado, é que é o combo pra galera calabresa. Na foto não tem o suco, mas ele escreve o suco. Aí tá, olha, tá uma confusão. Ainda tem um negócio em inglês aqui do nada, inglês. Do nada um negócio em inglês.
O que você acha? Ó, vocês que criaram, vou deixar um recado aí pro povo do iFood, hein? Vocês criaram esse cardápio fake pra me dar um negócio aqui. Pelo amor de Deus. Sim, Bia. Mas é que é importante falar que, apesar de ser um cardápio fake, ele é baseado em muitos itens que a gente vê aí pela plataforma. Inclusive essa prática de colocar a descrição do combo na foto do item. Não é chamativo para o cliente. Tem um espaço na descrição do prato para colocar essas informações. Então, o ideal aqui, de fato, mesmo no combo, trazer uma imagem ali com o prato principal e tudo que compõe o combo, para ficar mais ilustrativo para o cliente. Essa dica é muito importante. Tem muita gente que vai criar combo, por exemplo, um hambúrguer, uma batata e um refrigerante, e coloca só a foto do hambúrguer. Então tem que ter clareza. É muito importante que, se no seu combo diz hambúrguer, batata e refrigerante, na foto tem que ter exatamente tudo que compõe naquela descrição, naquele título. Então presta muita atenção nisso, que é muito importante. Outra coisa que eu observei aqui é que nessa parte da descrição aqui, ó, uma porção de salada verde, uma porção de fritas ou polenta, não diz a quantidade em gramas, e isso também é um atrito na jornada do cliente, né? Isso pode afastar o cliente de fechar o carrinho com você, porque você não diz quanto tem. É o combo pra galera, mas se a galera tiver com muita fome, de repente não vai rolar, né? Então, quantos gramas tem ali? Então, pra você que tá começando a criar o cardápio agora, é muito importante você dar no detalhe quanto que vai chegar na casa do cliente, porque no iFood você não pode dar mole. Se o cara pensar assim, mas eu não sei quanto tem, em 2 cliques ele já tá em outra loja. Então é muito importante você botar no detalhe pra pessoa, né? Exato, principalmente esses pratos muito grandes, porque geralmente é quando você tá com outras pessoas que você vai pedir. Então a escolha tem que ser muito rápida. Se você não tem informação para quantas pessoas servem, a chance dele declinar e ir para uma outra loja é muito maior. Agora olha só que interessante, o combo pra galera, aí embaixo, atende 2 pessoas. Qual é essa galera? 2 pessoas. Então é muito importante pensar nisso também, no título, e ele tem que estar de acordo com a descrição do produto. Sim. Beleza, então olha só aqui os acompanhamentos, ele coloca batata frita, polenta para você escolher, depois o tempero da salada, vinagre ou azeite, depois o suco que você vai querer, e aí você pode adicionar a sua sacola. Tá? Então assim, esse combo aqui não tá muito legal, acho que tem muito para melhorar. Os outros itens aqui tem a batata frita, a onion que tá sem foto, e muita gente... vocês fizeram isso pensando que vocês estão falando com gringo, né? Ainda tem um negócio em inglês aqui do nada. Vocês botaram lá o combo em inglês, onion rings que não tem a tradução aqui... Então, assim... Mas sim, e como eu falei, acaba sendo uma prática muito comum e o parceiro não percebe, que às vezes colocando esses termos em inglês acaba afastando algumas pessoas que não sabem que é uma onion rings. Tem muita gente mesmo, eu sempre falo pro pessoal, ó, presta atenção no público-alvo, a gente vai ter um vídeo, já falei, sobre marketing aqui, que a gente fala sobre o público-alvo. Então, se você mira num público-alvo que não tem tanto costume com o inglês, com certeza o pessoal não vai saber o que é uma onion rings, por mais óbvio que possa ser pra você, muitas vezes não é óbvio para o seu cliente. Então, aqui também nessa batata frita e onion rings não tem a quantidade em gramas, que também é uma falha no cardápio. E aí olha só aqui embaixo, a gente tem o combo, as marmitas pequenas, combo pra galera, embaixo a gente tem massas, tá? Que também a pessoa aqui, quando ela entra, tem o molho que não tem foto, molho vermelho, molho branco, e não diz também o que exatamente vai nesse molho. E essa é uma dica muito importante para você que está criando seu cardápio. Se afasta dessa coisa de maionese do chefe, tempero especial, tempero secreto, porque isso afasta cliente também. Eu, por exemplo, odeio coentro. Você gosta de coentro? Não. Odeio coentro, odeio. Tem gente que ama e tem gente que odeia coentro. Eu odeio coentro, me dá nervoso. E se eu leio lá, maionese de ervas do chefe, eu já vou pensar, essa desgraça tem coentro, não vou pedir. E aí eu abandono a loja. Então, evita esses termos que são sensíveis, tá? Maionese do chefe, tempero do chefe, maionese secreta, tudo isso vai fazer com que os clientes se afastem da sua loja. E também, Bia, uma coisa que tem nesse item é que na descrição dele, alguns parceiros acabam colocando toda a descrição com as hashtags. Verdade. E aí isso, até pro cliente, acaba ficando confuso, né? Porque ele colocou, que nem aqui, as massas, parafuso, espaguete, penne, sendo que é só um espaguete.
Verdade. E essa questão das hashtags também, para você que já tem a operação rodando, você vai saber exatamente o que eu tô falando. Quem coloca muita tag na hora de imprimir o bendito do pedido, o rolinho, né, que vai sair, o papelzinho, vai sair cheio de hashtag, teu cozinheiro vai reclamar contigo. Então não precisa colocar tantas hashtags assim. Vamos continuar aqui, ó. Depois vem novamente as marmitas, que estavam lá no topo do cardápio. Aqui embaixo as bebidas. E não tem sobremesa. E mesmo na parte das bebidas, um ponto importante que muitos parceiros às vezes esquecem é colocar o tamanho. Então, uma Coca-Cola de R$5 pode ser, às vezes, uma Coca-Cola de 600, lata. Então, isso também acaba trazendo confusão. Depois, teu cliente vai entrar lá te dando nota 1, falando que ele esperava uma Coca de 2 litros e você mandou uma lata, vai te dar nota 1, você vai ficar reclamando com o iPhone, vai ficar reclamando aqui, ó, com eles aqui. Reclamando, lá, me deu nota 1, mas tá escrito Coca-Cola, não botou a descrição, tá errado você, hein? E não tem sobremesa, não tem como pra mim. Não tem sobremesa, não tem combo com a sobremesa e uma bebida. Tá errado você, hein? Se não tiver um docinho no final da minha refeição, ele tá errado aí. Então, um cardápio que vende salgado, mas não vende o docinho, eu acho que já pode estar perdendo muita venda, né? Muito, nossa. Eu já fechei vários pedidos que, não, vou comer só esse daqui, só a marmita, só... Nada mais, aí no final tinha um brigadeiro. Aí você fala, cara, vou fazer esse sacrifício. Vou ter que comer depois. Então vamos pro cardápio bom agora, né? Esse cardápio aqui tem muito pra melhorar. Vamos pro cardápio bom. Então vamos falar do cardápio bom, selecionei aqui, é uma loja real, tá? Se você estiver assistindo aí, bota nos comentários pra gente saber que é você que você tá assistindo. É uma loja real que tá com um cardápio que a gente julgou que tá bom. E eu vou começar falando desse topo de cardápio aqui. Olha essa diferença, olha essa foto. Gente, olha essa foto aqui. Pelo amor de Deus. É que você não sabe que horas a gente tá gravando. Não posso falar isso. Pode? Pode. Tô com fome. Olha só essa foto, esse cheddar escorrendo, a diferença que faz. Meu único comentário a melhorar dessa loja aqui é a quantidade de tag, tá? Que eu falei que vai sair, vai imprimir, vai ficar que nem aqueles pergaminhos chineses que a pessoa bota assim, vai gastar bobina. E no próximo vídeo, na próxima segunda, vai ser aula de precificação. Você vai ver que eu vou falar sobre as despesas variáveis. Quanto mais você gasta com bobina, mais caro vai ter que ficar seu produto. Então já se liga aí que essa quantidade toda aqui de tag não vai ser legal, tá? Então vamos lá, foto tá boa. A descrição, ó, pão brioche artesanal, maionese... Aí tem uma questãozinha aqui, maionese cremosa feita na casa, não ficou muito claro o que é. Carne Angus, valoriza o produto, 100% bovina, 150 gramas, falou a quantidade em gramas que tá perfeito, e queijo cheddar, legal. Aí olha aqui essa sacada que é muito boa. O dobro de carne e queijo... né, que ele coloca o duplo, né? Você quer turbinar o seu produto? Eu recomendo muito que todos os parceiros façam isso, porque, lembra, sempre vai ter alguém disposto a pagar mais pelo seu produto, é só você oferecer. Então, essa opção de colocar o duplo, colocar o dobro, né, adicionar alguma coisa, é sempre muito bom, né? Sim, total, Bia. Legal, e aqui embaixo ainda tem, ó, entradas com boas fotos. Muita gente coloca o complemento, mas não coloca a foto do complemento, né? E isso deixa ele menos atrativo. Sim, principalmente nesses casos onde é um adicional, né? Uma sobremesa, um suco, coisas do tipo. Um ponto importante até ainda sobre as hashtags, Bia, é que muitas vezes isso vai bagunçar mais a busca do cliente do que realmente trazer ali, que às vezes o cliente ele não está procurando, ele tá procurando, por exemplo, um lanche vegetariano e aí vem um lanche de carne para ele. E isso vai fazer muitas vezes com que ele nem entre nesse restaurante. Verdade. E ainda tem mais uma questão sobre a hashtag, né? Tem uns espertinhos. Se você espertinho estiver assistindo, já saiba que vai dar problema pra você. Tem os espertinhos que colocam a hashtag do concorrente pra aparecer quando as pessoas pesquisarem concorrente, é ou não é? Sim, e não pode. E dá problema. Dá problema. Ó, tá falando aqui que dá problema. Você vai ficar botando a hashtag do concorrente ou daquela marca grande que você sabe que vende muito. Você vai ter um problema com o iFood, tá? Eu acho que você não quer ter um problema com o iFood. Não é nem com o iFood. Muitas vezes é com a própria marca ali. E ainda vai receber o famoso processinho da outra marca, tá? Então, vamos pensar
bem na questão das hashtags. Vamos continuar olhando esse cardápio bom aqui, ó. Burgers assinados. O nome da categoria, ser criativo, ser diferente, é muito legal também, ó. Assinados. Pra mim só faltou o assinados por quem? Mas ó, bem legal, burgers assinados. O nome da categoria faz muita diferença, né? Sim, muita. Como, por exemplo, aquelas categorias de especialidades da casa, né? Então o cliente já vai entrar e já sabe ali que ele tem os produtos que são realmente a assinatura do restaurante. Legal. Muito bom, ó. As fotos estão muito boas. Olha só essa daqui. Olha que foto bonita. O barbecue caindo, o queijo caindo aqui. Tô com fome. Super Olha, apelativo. E ali na hora que você tá fazendo, né, que o cliente tá fazendo a busca, e ele tá com fome, são essas fotos que vão atrair ele para fazer o pedido no seu restaurante. Exatamente, ó. Aí ele tem os assinados, que são mais caros, uma categoria mais premium, e aqui embaixo eles têm os mais baratos, que ainda assim tem fotos boas, tem boa descrição, tem exatamente o que tem na descrição, na foto. O fundo tá neutro, não tem aquela arte feia que a gente viu no outro. Então tá bem legal esse aqui. E aí, pros fãs de bacon, ainda tem aqui uma categoria focada em bacon. Eu acho super legal a gente pensar em produtos específicos que estão no gosto da galera, né? Sim, e uma dica até, Bia, para quem trabalha com muitos tipos de proteína, muitos tipos de base, às vezes cadastrar categorias de uma forma diferente. Por exemplo, para quem vende coxinhas de vários sabores, ao invés de ter uma categoria de coxinhas, uma categoria de cada sabor, carnes, frango, queijo, e testar isso até para o cliente para ver se fica mais atrativo para ele. Beleza, aí tem as entradas aqui embaixo com boas fotos também e ó, queijo empanado, tem exatamente quanto vai, 10 unidades, isso é muito importante, dá clareza para o seu cliente. Aqui tem uma categoria de sobremesa, maravilha, a foto está muito boa também. Os molhos adicionais, tá, ketchup, geleia picante, bem legal. E eu gostei muito dessa ideia aqui, ó, trio de molhos da casa. Que aí ao invés de vender um só, você vende logo os 3. Gostei muito dessa ideia. Sim, e aqui uma dica também, Bia, é que ali no próprio portal, quando você vai fazer o cadastro do item, você tem ali como colocar para quantas pessoas são, essa informação é exibida para o cliente no aplicativo, qual também é a gramatura, né, a quantidade do prato, e também tem uma aba onde você pode colocar os alergênicos. Então, se de repente esse tempero ele não é feito com leite, vale ali falar que é um produto sem lactose. Legal, muito boa ideia. Bom, aqui, tradicional, né, as bebidas com a quantidade, olha só, latinha de 350 ml, aqui suco, 300 ml, bem legal esse cardápio, tem combo, tem composição, as categorias estão bem feitas, o topo de cardápio tá com foto bonita, pra mim, ó, nota 10. Nota 10, então. Não, na verdade, vamos colocar um 9 por causa ali das hashtags. Vamos botar um 9, nota 9. Nota 9 foi bom, mas eu achei que tá, assim, comparando com aquele outro, pelo amor de Deus, né? Não, sem condições, aí é um 1000. Então, finalizamos mais um episódio. Se você ficou com alguma dúvida sobre cardápio, não esquece de colocar aqui nos comentários, quero saber o que você tem dúvida. Se a gente criou alguma polêmica aqui com as hashtags, já marca aqui, ó, já coloca aqui embaixo se você sabe que você tem um amigo que coloca a hashtag do concorrente. Não pode, gente, não pode mesmo colocar hashtag do concorrente de marcas grandes. Simplesmente não pode, tá? Então, coloca aí embaixo se você curtiu esse vídeo, se foi legal, se você aprendeu alguma coisa com ele, se você vai aplicar ele a partir de hoje no seu negócio. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e continua acompanhando porque a gente ainda tem mais 8 episódios nessa maratona no Encontro com Bia. Queria muito te agradecer, obrigada por esse vídeo, por esse episódio. Muito obrigada por participar desse episódio. Amei estar com você aqui. Com certeza, todo mundo que está assistindo adorou também. Eu que agradeço, Bia. Até o próximo vídeo, ó, te vejo na segunda-feira. Caraca, não é vídeo. Até a próxima segunda-feira, o nosso tema precificação na próxima segunda-feira. Então não esquece de se inscrever, porque quando você se inscreve, você recebe um alerta no seu celular, no seu dispositivo móvel, dizendo que tem vídeo novo no canal. E na próxima segunda, você vai receber um alerta falando sobre o vídeo de precificação. Tchau, valeu! Mas sabe o que é pior? Eu não gosto de cebola. É sério, juro, eu trabalho com gastronomia, eu não gosto de cebola. Aí, sabe como é que eu saio disso? Eu falo que eu sou alérgica. Que aí as pessoas não me reprimem tanto.